Boa tarde, estamos começando o Câmara Notícias. Olá, Jaqueline. Boa Olá, tarde para você que nos assiste. O Câmara Notícias traz informações do Legislativo e da nossa cidade para você. Daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 34ª sessão ordinária de 2019. Vamos falar também sobre os projetos que serão votados logo mais. E a Câmara de Rio Preto recebe evento do Senado Federal, o Interleges, que aproxima as casas legislativas do país. Expo Rio Preto é lançada. Um dos eventos mais tradicionais da cidade movimenta o agronegócio. Vamos falar também sobre a eleição do Conselho Tutelar, que vai acontecer na próxima semana. Confira outros destaques desta edição. A audiência pública debate o funcionamento de bares, restaurantes e estacionamentos no bairro Redentora. Sessões solenes homenageiam a empreendedora social Amanda Oliveira e o advogado e historiador Giovanni Spirandelli. Evento Viver com Parkinson na Câmara reúne médicos, profissionais da saúde e portadores. Castramóvel recebe mais de 400 inscrições e começa a realizar cirurgias de graça em animais domésticos. Estudantes fazem plantio na Floresta do Noroeste Paulista. O Câmara Notícias está no ar. Daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 34ª sessão ordinária de 2019. Antes disso, você fica aqui com o Câmara Notícias. Nós vamos direto ao plenário da Câmara com a repórter Vivian Lima, que traz para a gente os assuntos, os temas e as pautas que serão votados na sessão de logo mais. É a ordem do dia. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Câmara. Bem, hoje 7 projetos serão analisados pelos vereadores. 2 dessas propostas são de autoria do Poder Executivo. Elas tratam da outorga de uso de imóvel público em favor do Lar Esperança e da abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil para a Encop, a Empresa Municipal de Construções Populares. O valor será usado em obras em área esportiva do distrito de Talhado. A ordem do dia traz ainda projeto de autoria da vereadora Karina Caroline. A proposta institui o Dia do Agente Comunitário de Saúde a ser comemorado anualmente em 4 de outubro. Já de autoria do vereador Fábio Marcontes, consta a matéria que revoga a cobrança da taxa municipal de incêndio e salvamento. De acordo com a justificativa do projeto, essa taxa é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o vereador busca, então, atualizar a legislação local e deixá-la de acordo aí com o ordenamento jurídico. A pauta de votações conta ainda com o projeto do presidente da Casa, Paulo Paulera. Ele propõe que seja ofertada assistência jurídica integral e gratuita a todos os integrantes da Guarda Municipal, em casos que estejam relacionados com o exercício da função. Já Jean Dornelas propõe texto sobre o uso da malha ferroviária no trecho urbano aqui do município. A medida restringe o tráfego de trens em horários de grande fluxo aqui na cidade. Então, considerando aí o período entre 6 e 8 horas da manhã e entre as 5 da tarde e as 7 da noite, de segunda a sexta, exceto feriados. A proposta diz ainda que as empresas concessionárias serão obrigadas a apresentar um plano de contingência, descrevendo as medidas a serem tomadas em caso de acidentes. De acordo com a justificativa do projeto, todas essas ações visam contribuir com a segurança dos munícipes. Já de Pedro Roberto Gomes é o autor do projeto que obriga a reserva de assentos especiais, às pessoas com grau de obesidade avançada e mórbida em cinemas, teatros, restaurantes, instituições de ensino e financeiras aqui de Rio Preto. Todos esses projetos serão votados em primeira discussão. A exceção é o projeto da vereadora Karina Caroline, que entra na pauta em segundo turno. Voltamos ao estúdio. Obrigada. A Vivian volta daqui a pouco com mais informações sobre a sessão que acontece daqui a pouco. Vamos conferir agora o resultado da última sessão, o resultado da votação, a sessão de número 33. A Câmara de Rio Preto aprovou 8 projetos durante a 33ª sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira. Entre eles está o projeto de lei complementar de autoria do vereador Celso Peixão, que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de utilização do velório nos cemitérios públicos municipais para famílias que utilizam o serviço gratuito funerário.
Projeto de lei do vereador Jean Dornelas, que dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo para passageiros com mais de 60 anos de idade, teve pedido de vista por uma sessão. Também de autoria do vereador Jean Dornelas, foi aprovado o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de realizar anualmente inspeção e avaliação de pontes, viadutos e passarelas do município. Aprovado o projeto de lei do mesmo autor, que estipula regras para as empresas que vendem veículos usados. Foi aprovado o projeto de lei do vereador Renato Pupo, que dispõe sobre condições adequadas de repouso aos profissionais das instituições privadas de saúde em Rio Preto. Os vereadores votaram pela legalidade do projeto de lei do vereador Fábio Marcondes, que trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde em Rio Preto de informarem as instituições, entidades e associações especializadas sobre nascimento de pessoa com síndrome de Down. Nesta sessão, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Paulo Paulera, que institui o Dia de Luta e Combate à Violência contra a Mulher. Aprovada a proposta da vereadora Karina Caroline, que cria o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde. E os vereadores também votaram a favor de projeto de lei do vereador Zé da Academia, que altera a lei que dispõe sobre a instituição do programa Empresa Amiga da Cidade. E a Comissão de Obras da Câmara Municipal realizou audiência pública para tratar da liberação do funcionamento do comércio no bairro Redentor, em Rio Preto, região central da cidade. A Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para debater projeto de lei do Executivo que autoriza o funcionamento de bares, restaurantes e estacionamentos no bairro Vila Redentora, hoje exclusivamente residencial. Por unanimidade, todos os participantes se mostraram favoráveis ao projeto. Dos vereadores que estavam presentes, todos lembraram que a Redentor há anos passou por transformações que tornaram a aprovação da proposta irreversível. Já o representante do Executivo, Pedro Oliva, disse que vários estabelecimentos precisam de uma decisão legal, já que funcionam hoje sem alvará, correndo o risco de multas e até de fechamento. Estão preocupados com isso. São mais de 10 a 11 estabelecimentos que correm risco de serem fechados, né? Isso gera uma perda para o município, são famílias e investimentos destruídos, são também desempregos, também. Então, a importância fundamental disso daí é que a gente entenda que houve uma mudança da vocação do bairro, o bairro teve uma vocação alterada, e aí isso também não isenta que haja uma responsabilidade social em relação aos moradores do local, tá? Aí está dizendo ali que, se vocês lerem com cuidado o projeto, há uma proteção da população local. Eu posso ter uma oficina do lado da minha casa? Posso, mas desde que ela cumpra as determinadas legislações do meio ambiente, de perturbação e etc. e tal. Em nome dos moradores do bairro, falou João Paulo Ferretti, que mora na Redentor há 30 anos. De criança eu acompanhei a mudança do bairro, né, quando eu brincava na rua, e hoje isso acabou, né? É uma realidade nossa, né? E hoje nós somos tomado conta por comércio, por lojas, por hospitais, por clínicas. Então eu como morador, eu tenho que me adequar ao que está acontecendo na região, né? É o que eu falo para os vizinhos, é o que eu falo para a família, nós que estamos no local errado hoje. Já o comerciante Rogério Morelli, dono de bar há 3 anos na Redentora, lembrou que gera 15 empregos diretos e que o projeto vai garanti-los. Então esse projeto de vocês aí vem para ajudar nós. Eu mesmo estou com problema na Redentora, tá? O Pedro deve estar até por dentro aí, eu estou com um problema na Redentora aí e a gente está lutando aí para não fechar o bar. E essa nova lei aí vai ajudar nós e vai deixar a gente trabalhar dentro da lei e ficar legalizadinho. E não ter que fechar o comércio ou mudar para outro local. Agora, por exigência do regimento interno da Câmara, dentro de 30 dias a Comissão de Obras vai convocar nova audiência pública, desta vez no bairro, para ouvir os moradores que não participaram do encontro. Rio Preto vai ter eleição para a escolha de novos conselheiros tutelares. Esses profissionais trabalham na garantia dos direitos de crianças e adolescentes do município. Atuam
para que as famílias, a comunidade e o poder público assumam a responsabilidade com a população infanto-juvenil. E vamos ao plenário, porque quem vai trazer mais informações sobre a votação que irá selecionar os novos representantes é a repórter Vivian Lima. Vivian. Pois é, Jaqueline, a votação está marcada para o dia 6 de outubro. Aqui ao meu lado está a Camila Sparvoli, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e ela fala um pouquinho mais para a gente sobre essa eleição. Camila, boa tarde. Quantos candidatos estão concorrendo e quantos serão eleitos? Estão concorrendo para essa eleição do dia 6, 50 candidatos e serão eleitos 10 candidatos titulares. E os eleitos vão trabalhar em quais conselhos? Quantos conselhos nós temos hoje na cidade? São 5 candidatos por conselho. Hoje nós temos o Conselho Norte e o Conselho Sul em Rio Preto. Camila, quem quiser conhecer os candidatos, saber os números de cada um deles, como é que deve proceder? Isso, eu oriento a entrar no portal da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br. Lá vai ter um banner sobre a eleição dos conselheiros e tem a foto de cada um dos 50 candidatos. E aí é o número, são 2 números, a pessoa insere depois na urna eletrônica. Quem pode votar e quais são os documentos necessários para o dia ali da eleição, né? Sim, Vivi, esse é um ponto muito importante. Pode votar qualquer um dos 330 mil eleitores de Rio Preto, mas desde que eles estejam ok com a Justiça Eleitoral até o dia 11 de julho de 2019. Então, quem regularizou, fez qualquer alteração após 11 de julho, não vai conseguir votar. E sendo assim, maiores de 16 anos, e para o dia da eleição ele tem que levar o título de eleitor. O título de eleitor ele pode levar tanto físico, a certidão ou o e-digital no celular. O importante é ter o número do título de eleitor. Tá? Camila, quantos são e onde estão os locais de votação? São 10 escolas municipais, elas tentam contemplar todas as 10 regiões do município e elas também estão disponíveis no link da Prefeitura. No dia da eleição, dia 6 de outubro, qual será o horário de votação? O horário de votação, os portões se abrem às 8 horas da manhã e vão até às 17 horas. Pela primeira vez, a gente vai ter o uso de urnas eletrônicas no pleito para os conselheiros tutelares, né? Qual que é a importância disso? Isso adveio de uma parceria com a Justiça Eleitoral? Como é que foi isso? Isso, é a primeira vez que o município vai se utilizar das urnas eletrônicas. Então, esse ano, o CMDCA ele ampliou os locais de votação de 2 para 10. Então, teve um aumento de 8 locais. Nós vamos ter 71 urnas no município para essa eleição. E os locais foram concentrados nessas 10 escolas. Então, novamente, eu oriento as pessoas a entrarem no site da Prefeitura e verem qual foi a referência da sua escola dentro do território. O voto, nesse caso, não é obrigatório, mas é importante que a população participe, né, Camila? A gente tem aí quantas crianças e adolescentes aqui no município que dependem do trabalho desses conselheiros? Sim, é de suma importância que todos os cidadãos riopretenses façam esse exercício democrático no dia 6 de outubro e vão votar. Nós temos atualmente mais de 100 mil crianças e adolescentes aqui no município e para vocês terem uma ideia de quanto não há essa participação popular, na última eleição em 2015, nós tivemos por volta de 6.700 votos dos 330 mil eleitores passíveis de votar. Muito obrigada pelas informações. Fica então o apelo, né? Vamos participar, vamos colaborar com as nossas crianças e adolescentes aqui do município. Reforçando, a votação é no dia 6 de outubro e a posse dos conselheiros tutelares está marcada para o dia 10 de janeiro de 2020. Mais informações, então, você encontra no site da Prefeitura. Lá vai ter um link específico para a eleição dos conselheiros. Voltamos ao estúdio, Matheus. Obrigado, Vivian. E a Câmara Municipal de Rio Preto prestou homenagem à fundadora do Instituto As Valquírias, a Amanda Oliveira. Confira como que foi a sessão solene. A empreendedora social Amanda Oliveira recebeu a Medalha de Mérito Comunitário da Câmara de Rio Preto. A homenagem foi iniciativa da vereadora Márcia Caldas. Amanda é fundadora do Instituto As Valquírias, projeto social que atende jovens riopretenses em situação de vulnerabilidade. Já recebeu vários prêmios em reconhecimento ao trabalho social, que tem repercussão internacional. A sessão solene contou com apresentações de música dos grupos As Valquírias e As Valquirinhas e do grupo de dança da entidade.
Na tribuna, Amanda falou sobre a história de luta e dificuldades e a importância de investir na educação dos jovens. Vamos ter consciência de que tudo que o ser humano precisa é ter acesso à educação de qualidade. Não importa se é por meio da música, se é por meio da arte, se é por meio da cultura, nós precisamos alterar a referência. O traficante deixa de ser referência na periferia quando esse menino ou essa menina encontra alguém que é referência para ela. O traficante é só figura de autoridade. O primeiro setor existe, o segundo, o terceiro e o quarto também, que é o tráfico. E nós precisamos olhar para essas pessoas que não são más. Elas estão perdidas, esperando uma oportunidade. Outra sessão solene realizada pela Câmara homenageou o advogado e historiador Giovanni Spirandelli da Costa. O advogado e historiador Giovanni Spirandelli recebeu a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade. O autor da homenagem foi o vereador Jean Charles Serbeto. Spirandelli é de Uberlândia, Minas Gerais, e tem 49 anos. Na Ordem dos Advogados do Brasil, foi coordenador na Sala da Justiça do Trabalho, diretor do Jornal da OAB, além de presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São José do Rio Preto. O homenageado também é membro da Sociedade Veteranos de 32, MMDC, e fundador e curador do museu da entidade. A trajetória dele é marcada por preservar a memória desse período histórico do país. Sofia Spirandelli, filha do homenageado, executou músicas durante a cerimônia. E foi se inspirando nos filhos que Spirandelli deixou a mensagem de agradecimento. Devemos sempre preservar a nossa utilidade à sociedade. Não se esqueçam, meus filhos, de Deus, dos valores familiares, não se esqueçam dos seus antepassados, da nossa história, do nosso povo, das nossas tradições. Aconselho-vos que só assim conseguiremos progredir como gente, como pessoas, como seres humanos. Muito obrigado a todos, meus diletos amigos. Muito obrigado. E atenção, motoristas, para diminuir os acidentes, a velocidade na Avenida de Maio mudou. E a Blitz da Alegria orienta motoristas no trânsito. Rio Preto ganha mais árvores. Estudantes fazem plantio na floresta urbana. Castramóvel começa a fazer cirurgias nos animais domésticos em Rio Preto. Confira no Giro de Notícias. Com menos de um mês de funcionamento, o Castramóvel de Rio Preto registrou 465 inscrições para a castração de animais. A carreta móvel está no distrito de Engenheiro Schmidt e depois vai para outros bairros da cidade. O objetivo é realizar 10 mil castrações no período de um ano, aumento de 80%. As cirurgias já começaram e é importante comparecer no dia e horário marcados com um animal de estimação. Para fazer a inscrição, é preciso levar um documento pessoal e comprovante de endereço. O Castramóvel fica no estacionamento da Unidade Básica de Schmidt, na rua Otávio Zanettoni, número 158. A Floresta do Noroeste Paulista ganhou mais árvores. O plantio foi feito por 300 alunos da Escola Municipal Oscar Pires. A floresta tem 63 hectares, vai receber um investimento de R$ 1.800.000 por meio do plantio de compensação ambiental. A empresa responsável é a Sartori Paisagismo de Presidente Prudente, que realiza o plantio, preservação e manutenção de 106 mil árvores no local. Já foram plantadas 65 mil espécies. E alunos da Escola Municipal Silvio Benito Martini realizaram o plantio de 2.000 mudas na estação de tratamento de esgoto. O local já recebeu o plantio de mais de 6 mil árvores. Atenção, motorista! O limite de velocidade na Avenida de Maio foi reduzido. A velocidade agora não deve passar de 50 km por hora. Placas foram colocadas na avenida porque os motoristas passam em alta velocidade na via, que registra acidentes graves com motociclistas e atropelamentos. Além de pontos na carteira de motorista, a multa para quem ultrapassar 50% acima da velocidade permitida é de R$ 880 e suspensão do direito de dirigir.
A Blitz da Alegria levou bom humor para o trânsito de Rio Preto. A atividade educativa aconteceu no cruzamento Jorge Tibiriçá com a Avenida Alberto Andaló. Os motoristas foram orientados sobre direção defensiva e quem não usava cinto de segurança, dirigia com o celular e motociclistas com a viseira do capacete levantada foram lembrados da imprudência. Matheus, nós temos mais notícias para os motoristas de Rio Preto. A Secretaria de Trânsito vai interditar algumas ruas da cidade devido à realização de obras na rede de água e esgoto. No bairro Anchieta, a rua Padre Augusto Querubini ficará interditada até a próxima sexta-feira, dia 27. E na Boa Vista, trechos das ruas Paquetá, Floriano Peixoto e Raul de Carvalho serão interditados até o dia 6 de outubro. Horário da interrupção do trânsito das ruas das 7h30 da manhã até às 6 horas da tarde. Matheus, agora a gente vai voltar ao plenário com a repórter Vivian Lima, porque ela está com a vereadora Cláudia de Júlio. Vivian. É isso mesmo, Jaqueline. A gente acabou de ver aí no Giro de Notícias uma notícia sobre o castramóvel e esse assunto que eu repercuto aqui com a vereadora. Vereadora, há uma grande procura já pelo serviço, né? Como é que está sendo a movimentação e o uso desse novo serviço aqui em Rio Preto? Sim, o pessoal ali da região de Schmidt tem procurado bastante, mas está tendo muita falta também. Então, eu queria pedir assim à população que fosse realmente lá, desde a Vila Toninho, todos aqueles bairros, Vila Nobre, aqueles bairros todos ali pertinho de Schmidt, todos podem castrar no castramóvel e não faltar, porque se ele falta, ele tira a chance de outro animal ser castrado. Vereadora, e a previsão do castramóvel ir para outros locais da cidade em breve? Como é que está a agenda do serviço? Então, pelo número de castração que já foi agendado, a gente acha que até mais ou menos fim do ano ainda fica lá. Só que eles vão encerrar a castração, o agendamento. Ainda não marcaram a data, mas eles vão encerrar para poder ter essa previsão realmente, para depois ir para outros bairros. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Fica aí então um recado muito importante da vereadora. Se você agendou o serviço do castramóvel, a castração nesse novo serviço, compareça, porque a sua ausência pode estar aí prejudicando o andamento de serviço e tirando o lugar de uma pessoa e de um animal que estava precisando de ser atendido. A gente volta ao estúdio. Jaqueline, Matheus. Correto, Vivian. A Câmara Municipal realizou o evento Viver com Parkinson. Médicos, profissionais da saúde e pacientes trocaram conhecimentos e experiências. A Escola do Legislativo, em parceria com o Instituto Vibrar com Parkinson, realizou no dia 19 de setembro o primeiro encontro Viver com Parkinson. Com a presença de mais de 200 pessoas, a plateia foi formada por portadores da doença, familiares de parkinsonianos e estudantes e trabalhadores da área da saúde. A abertura do encontro contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, da secretária de Assistência Social, Patrícia Lisboa Ribeiro Bernucci, além de vereadores e representantes da Prefeitura. Em seguida, foram realizadas apresentações de integrantes da organização Vibrar com Parkinson e médicos. Os neurologistas Fábio de Nazaré e Carlos Rocha falaram sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da doença. A presidente da Vibrar com Parkinson, Daniele Lanzer, e os ativistas Marcelo Nobili e Maria Isipar, todos diagnosticados com a forma precoce da doença, falaram sobre os direitos dos parkinsonianos e sobre como vivem com a doença. Os integrantes da Vibrar com Parkinson reforçam a importância de eventos sobre a doença. Não só para passar informação para quem sofre com a doença no dia a dia, que são as pessoas com a doença e os seus familiares, mas também os profissionais para ver, entender como é que é, porque nós não precisamos tratar a doença, nós precisamos tratar a pessoa, né? É o indivíduo, porque a doença de Parkinson ela é tão complexa que cada um desenvolve ou acaba apresentando um conjunto diferente de sintomas. Então, os médicos falam assim, não existe um paciente igual ao outro, né? Porque a questão emocional e psicológica é crítica na doença de Parkinson. Então, não adianta só você tomar remédio e falar, vou ficar bem, esperar ficar bem. Você tem que procurar ficar bem, se adaptar, aceitar a doença, conseguir lidar com as dificuldades e as restrições ou limitações que essa doença pode vir a causar. A gente sempre fala que o melhor remédio para a doença é a informação. E por isso que a gente passa por várias cidades fazendo essa prestação de serviço.
Porque muitos dos parkinsonianos desconhecem que existem parkinsonianos também precoces. E aí a gente fica à margem da lei, muitas das vezes, por não conhecer os benefícios, os direitos, que eu sempre digo, que a nossa Constituição, que as leis diversas do país dão a nós. Esse é o principal objetivo, é dar a informação de forma completa e apoiar os entes públicos para entender a nossa causa. Para quem foi diagnosticado com Parkinson recentemente, Daniele deixa uma mensagem. Não procure voltar a ser o que era. Né? Procure dentro de si a força para ser uma nova pessoa, fazer uma nova história, porque é assim que a gente tem que fazer para conseguir seguir em frente. Não acabou, tem muito ainda para viver, para fazer. A doença causa transtornos, causa muitos transtornos, mas é possível ter qualidade de vida, é possível ser feliz, é possível sorrir. Daqui a pouco, a TV Câmara transmite ao vivo a 34ª sessão ordinária de 2019. Agora a gente vai ao plenário da Câmara, onde a repórter Virgínia Lima está ao vivo e conversa com o presidente desta casa, o vereador Paulo Paulera. É isso mesmo, Matheus. Hoje na pauta nós temos um projeto do presidente e o projeto trata de questões relacionadas à Guarda Municipal, né, vereador? Explica pra gente melhor essa proposta. Boa tarde. Realmente nós apresentamos esse projeto, que a gente espera que seja aprovado, no sentido de dar uma proteção e uma assistência jurídica aos nossos GCMs, a nossa querida Guarda Municipal. O que me fez apresentar esse projeto, eu já pude acompanhar de muito perto questões, já que pessoas que foram envolvidas, tanto da GCM, mas também da nossa querida Polícia Militar, aonde as pessoas, dentro do seu trabalho, num confronto com bandidos, se envolveram e acabaram por acontecer alguma morte, no caso, no confronto. E eles tiveram que responder na justiça durante muitos anos. Um amigo pessoal, que não é GCM, é um PM, passou por esse constrangimento durante quase 10 anos, vivendo praticamente de favor, porque o seu subsídio como PM não era suficiente para pagar nem suas despesas de casa, ainda mais um advogado. Então você vê que é uma situação complicada. Então, dentro do direito da pessoa estar trabalhando, um funcionário público, defendendo a cidade, defendendo o Estado, seja na PM, seja na Guarda Municipal, eu acho que, no caso nosso especificamente, a Prefeitura e o nosso Departamento Jurídico tem que arcar com essa responsabilidade para dar total tranquilidade que a nossa GCM possa trabalhar. Presidente, hoje na pauta também a gente tem 2 projetos executivos. Um é cessão de imóvel para o Lar Esperança e o outro é um crédito adicional especial aí para a Incop. E o dinheiro vai ser usado em obras lá no distrito de Talhado, na parte ali de vestiários. Também uma obra importante lá para o pessoal, né, daquela região. O Talhado, inclusive, tem um requerimento meu. Aliás, todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu coloquei a reforma e a construção lá no estádio de futebol que já existe, de vestiário lá. Toda vez que eu pude fazer isso na LDO, eu colocava uma emenda, mas infelizmente nunca prosperou. Agora o prefeito manda esse recurso, a gente fica feliz que vai atender aquela população fazendo todas essas benfeitorias para aqueles que praticam o esporte. No caso do Lar Esperança, é uma coisa muito justa, eu acho que vai ter que ser aprovado com muita tranquilidade, porque é uma entidade que faz um trabalho maravilhoso, merece o nosso respeito e o apoio da Câmara Municipal e com certeza o projeto do seu prefeito vai ser acatado por unanimidade, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada, presidente. Boa sessão. Voltamos ao estúdio. Matheus. Obrigado, Vivian. E na semana que vem, de 2 a 6 de outubro, vai acontecer a Expo Rio Preto. A Prefeitura realizou o lançamento do evento que está na edição de número 57 e movimenta o agronegócio. Negócios, entretenimento e tecnologia estão entre os atrativos da exposição agropecuária de São José do Rio Preto. Os detalhes da Expo foram apresentados durante o evento no gabinete do prefeito Edinho Araújo, que contou com a participação de vereadores, secretários municipais, organizadores e parceiros da Expo Rio Preto, que está na edição de número 57. A expectativa é que 60 mil pessoas passem pelo recinto de exposições entre os dias 2 e 6 de outubro. Leilões de gado, julgamento das raças, palestras e workshops estão na programação, que também terá espaço para atrações culturais e uma praça de alimentação. O prefeito Edinho Araújo falou sobre a importância do evento para a economia local. A par da exposição, gera-se empregos diretos durante a exposição. Os hotéis são beneficiados, os restaurantes, os taxistas. É um fator a mais para girar a roda da economia
de uma cidade prestadora de serviços e promotora de eventos. A participação dos criadores será reforçada nesta edição. Esse ano teve o resgate aí da parte dos equinos, fechamos uma parceria com a Associação Brasileira de Manga Larga, que reativou o núcleo noroeste paulista de Manga Larga, já está presente dentro do recinto, com previsão aí de mais de 50 animais, vai para julgamento em pista também, então é um grande ganho para a nossa região, a retomada também dos cavalos dentro da exposição. A Expo Rio Preto é também um momento de resgate das tradições da região, com atrações como o primeiro Festival Nacional de Moda de Viola e shows de música sertaneja. A gente resgata a tradição porque isso é economia criativa. A gente movimenta a economia também com as tradições culturais e as nossas raízes. E a gente lança a exposição, um ambiente de negócios para fazer São José do Rio Preto crescer de novo. Almir Sater, Divino Donizete e Sérgio Reis estão entre as atrações da Expo Rio Preto, que é realizada pela Secretaria da Agricultura com parceria da ACIRP, Embrapa e Governo do Estado de São Paulo. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Rio Preto. O plenário da Câmara foi sede do evento Interleges e a modernização do Legislativo. O evento contou com a abertura do senador Major Olímpio e palestra do coordenador do Instituto Legislativo Brasileiro. Servidores do Poder Público, vereadores e prefeitos da região participaram do evento Interleges e a modernização do Legislativo, realizado pelo ILB, Instituto Legislativo Brasileiro. O evento aconteceu no plenário da Câmara e contou com a abertura do senador Major Olímpio. Na sequência, José Floriano Pereira Filho, coordenador geral do ILB, falou sobre o programa Interleges e tirou dúvidas do público. O Interleges é um programa de capacitação do Senado Federal, executado pelo Instituto Legislativo Brasileiro. Esse órgão do Senado é responsável por difundir conhecimento produzido pelo Poder Legislativo por meio do estímulo à modernização e à integração das casas legislativas. E a gente está falando do Major Olímpio. Jaqueline, ele participou também do programa X da Questão, com o jornalista Alexandre Gama, que você pode assistir a entrevista logo depois da sessão ordinária de hoje. E na sequência do X da Questão, tem o Saúde em Foco. Eu conversei com o médico oftalmologista Vitor Navarro da Cruz Filho sobre catarata. Ele explica como é a cirurgia, os tipos de lentes e outras orientações. O programa está muito bacana. E depois do Saúde em Foco, o programa Ponto de Vista. Esse programa que eu apresento juntamente com a jornalista Vivian Lima, esse que você vai assistir hoje à noite, fala sobre empreendedorismo feminino. E na quinta-feira, às 7h30 da noite, a apresentadora Ariana Pereira, do Câmara na Comunidade, entrevista a cientista e pesquisadora Daniele Lanzer e a Maria Aparecida Isipato, integrantes do projeto Vibrar com Parkinson. E a nossa programação está muito boa e com muitas estreias. Confira. Não perca. Assista no Saúde em Foco deste domingo às 9 da noite um programa sobre borderline, um transtorno de personalidade que atinge de 1 a 6% da população, principalmente as mulheres, e causa muito sofrimento. E quem vai explicar para a gente sobre o transtorno de borderline é o professor doutor da Faculdade de Medicina, psicólogo, o doutor Nelson Iguimar Valério, que aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Então não perca, neste domingo, às 9 da noite, no Saúde em Foco. Daqui a pouco você assiste ao vivo a 34ª sessão ordinária de 2019, né, Jaque? Isso, e vamos ao plenário, Matheus, porque a Vivian está chamando porque ela tem mais informações sobre a sessão de hoje. Vivian, com quem você está? Oi, Jaqueline, eu estou ao lado do vereador Pedro Roberto e ele fala para a gente um pouquinho sobre o projeto dele que está na pauta de hoje. O vereador é um projeto que pede aí assentos especiais para determinadas pessoas. Explica para a gente. Nós estamos determinando nesse projeto que haja uma reserva de 5% nos cinemas, restaurantes, em outros espaços também, para a pessoa obesa, né? Nós temos aí índices hoje de quase 20% da população está obesa. E a gente sabe que as pessoas não ficam obesas porque querem ser obesas, né? São problemas de saúde e outros problemas que acabam levando as pessoas para essa condição. Agora, a pessoa vai no cinema, ela precisa ter um conforto, entendeu? Vai no teatro, vai no restaurante. Então, nós estamos pedindo reserva de 5% de cadeiras para a pessoa obesa. Isso significa o seguinte, cada 100
lugares, 5 cadeiras seriam para as pessoas obesas. Eu acredito que é um projeto tranquilo, né? Até porque essas pessoas também consomem, elas são, né, consumidoras e precisam ser respeitadas aí nesses espaços. Muito obrigada pelas informações, vereador. Voltamos ao estúdio, vai começar já já a 34ª sessão ordinária de 2019. E amanhã tem sessão ordinária da Câmara Jovem. Confira a agenda nesta semana. Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Quarta-feira, 25 de setembro, no plenário, às 2h da tarde, tem sessão ordinária da Câmara Jovem. No plenário, às 8 da noite, solenidade em comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro. No dia 26 de setembro, quinta-feira, no auditório, às 2h30 da tarde, acontece a audiência pública para demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. No auditório, às 3h da tarde, audiência pública para apresentação das propostas da Lei Orçamentária Anual do Município para 2020 e da execução do Programa de Metas no exercício de 2019. No auditório, às 5h30 da tarde, o grupo de oração Sal da Terra e Luz do Mundo faz evento. No plenário, às 7h30 da noite, tem solenidade em homenagem ao grupo de evangelização da Igreja Universal. Na sexta-feira, dia 27 de setembro, acontece no plenário, às 8 da noite, sessão solene para a outorga do título de reconhecimento público a Ulisses Ramalho de Almeida. No dia 30 de setembro, segunda-feira, no plenário, às 5h da tarde, tem audiência pública para a prestação de contas referentes ao segundo quadrimestre de 2019. Matheus, agora a gente tem que se despedir, porque o Câmara Notícias está terminando, porque vai começar a 34ª sessão ordinária deste ano. E você acompanha o balanço das votações no site oficial da Câmara e em nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Câmara Notícias. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau.